Alô, galera, vamos lá? Vamos começar agora a crase, né? Que a regra 1 de crase é vinculada à regência. Por quê, professor? Vamos lá. Crase é uma palavra grega que significa fusão, mistura. Galera, olha aqui para mim. Eu trabalho crase com 3 regras. Principalmente para o CESP, é tranquilo, você resolve qualquer item com essas 3 regras. Resolve qualquer item, Mas, professor, a gente pega uma gramática, existem tantas regras de crase, tanta coisa, tantos casos obrigatório, proibido, facultativo. Meu amigo, eu sempre digo para os meus alunos, o raciocínio dispensa a regra. O raciocínio, o entendimento. Eu sempre falo para o meu aluno, não perca sua existência aqui na Terra. Pense, né? Não, é lógico que existem coisas que você terá de memorizar, mas existem coisas que você vai ter de entender, e quando você entende, a vida fica bem mais leve. É verdade ou não é, gente? Então eu quero você esperto com isso aí. Então crase é uma dessas para entender. Regra 1. O que é a crase? É a fusão de 2 As. Essa é a regra 1. Nem sempre vai ser só isso. Do artigo. Quem pede o artigo? O regente. E do a preposição. Quem pede a preposição? O regido. Então, a crase, eu trabalharei com o que a crase? Com a fusão de 2 As. Com a fusão de 2 As. Um é o a preposição, exigido pelo regente, e o outro é o a artigo, admitido pelo regido. Admitido pelo regido. Então, crase eu vou trabalhar regente e regido. Vocês estão me entendendo, galera? Regente e regido. Então, meus amores, preste atenção no titio Cleito aqui. Olha que lindo. Preposição mais artigo. Se eu tenho os 2 As, eu coloco a com sinal indicativo de crase. Né? Então, tem de ter os 2 As. Ah, professor, quem é o regente? Pode ser um verbo ou nome. Quem é o regido? O termo que completa esse regente. Então, esse acento, o nome dele não é crase, é o sinal indicativo de crase, o acento grave. Crase, olha para mim, é o acontecimento, é o fenômeno linguístico. Vamos entender? A desembargadora Célia Pinheiro apresentou um voto contrário à cassação. Se é contrário, ele é contrário a. Contrário a quê? Esse é o regente, esse adjetivo. Então isso aqui não é regência verbal, é o nome que está pedindo. Então não é só o verbo. Você mata pela leitura, um voto contrário. Contrário a quê? Meus amores, a palavra cassação admite artigo a? Sim, professor lindo, eu falo a cassação. Então, eu tenho aqui, olha aqui para mim, um regente que pede a preposição e tem um regido que admite o artigo a. Por que ele admite? É só você jogar numa frase. Eu falo a cassação. Então, eu tenho os 2 As. Se eu possuo os 2 As, olhe lá, eu vou colocar o a com sinal indicativo de crase, ou chamado de acento grave. Acento grave, sinal indicativo de crase. É. Professor, meu bebê, é verdade. É, meus amores. É isso. Então eu tenho os 2 As. É isso. A crase a gente vai trabalhar com isso. Professor, mas se eu tivesse falar assim, ó, o deputado promoveu a ruptura. Nesse caso, olha o regente. Quem promove, promove algo. Ele não pede preposição. A palavra ruptura aceita artigo a? Sim, eu digo a ruptura.
Esse a só é um artigo. Então aqui, logicamente, eu não empregarei senão indicativo de crase. Por que eu não empregarei? Porque não existe preposição. Então esse a só é artigo, porque quem promove, promove algo. Então, saber regência é pré-requisito para crase. Professor, e para eu saber se não pede preposição ou não? Muitos casos vocês matarão pela leitura. Outros casos, vocês terão de memorizar alguns verbos, principalmente verbos, a regência verbal que eu já trabalhei, que eu vou mostrar para vocês. Mas quem promove, promove algo. Então esse a só é artigo. Professor, mas eu quero saber quando a palavra aceita artigo. Preposição eu entendi, olha a transitividade, olha se a palavra pede ou não. Mas e o artigo? Olhe para cá, quando eu digo assim, olha aqui que tio Cleiton, obedeço a ela. Vamos lá comigo. Quem obedece, obedece a. Quem obedece, obedece a. Pede preposição. Memoriza, obedecer é VTI. Eu não obedeço ao meu pai, eu obedeço ao meu pai. Ele é VTI pela norma culta. Hoje ele é VTI, ele já foi VTD, mas ele é VTI. Quem obedece, obedece a. Agora, meus amores. Agora, olha que lindo. A palavra ela admite artigo? O que vocês acham? Olha para mim. Palavra ela admite artigo ou não? Rogério, o que você acha? Rogério é nosso diretor aqui. O que você acha, Rogério? Admite ou não? Sim ou não? Ele falou que sim. Vocês concordam com o Rogério? O vocábulo é ela admite artigo? Sim ou não? Feminino? Não, Rogério! Não admite! Não! Por que não, professor lindo? Vou falar. Eu falo assim, ela passou no concurso. Ninguém fala, ela passou no concurso. Eu falo assim, ela é bonita. Ninguém fala, ela é bonita. Eu falo, ela mora em meu coração. Ninguém fala, ela mora no meu coração. Só se fosse um interjeição, né? Ela é inteligente, ninguém fala ela é inteligente. Não aceita. Então esse a aqui só é uma preposição. Entendeu, Rogério? Então eu não coloco senão indicativo de crase aqui. Então, gente, para saber se uma palavra aceita artigo, a gente tem que pensar numa construção, a gente não tem que memorizar uma lista. Olha aqui. Obedeço a essa mulher. Quem obedece, obedece a. Quem obedece, obedece a. O vocábulo essa admite artigo? Forma uma frase aí, por favor. Admite. Admite ou não? Olha para mim. Eu falo assim, essa mulher é inteligente. Ninguém fala, essa mulher é inteligente. Eu falo, essa mulher passou no concurso. Ninguém fala, essa mulher passou no concurso. Não tem artigo. Então esse a só é preposição. Gente, vocês já viram pessoas memorizando? Eu não uso senão indicativo de crase antes de palavra masculina. É óbvio, você não precisa memorizar isso. Você é um ser de existência plena. A palavra gênero masculino, ela não admite o artigo a, ela admite o artigo o. Por isso que você não coloca senão indicativo de crase. Só por isso. Só por isso. Não coloca. Vocês estão me entendendo, gente? Não emprega. De jeito nenhum. Não usa antes de verbo. Lógico. Vai substantivar o verbo amar. Você não fala a amar, você fala o amar.
Verbo também não admite artigo A. Então, gente, pense. Pense. Porque a sua vida vai ficar mais leve. Certa vez eu entrei no quarto da minha filha, ela estava lá, ela ia ter prova, já tem tempo, e ela estava lá. Você não aceita a crase, você não aceita a crase, ela não aceita a crase, repetindo em voz alta. Eu falei, filha, o que é isso? Aí eu expliquei com raciocínio. Por que eu não uso o sinal indicativo de crase? Eu falo assim, você é inteligente. Ninguém fala, você é inteligente. Não admite artigo. Então vamos pensar, gente, vamos entender as coisas. Fica bem mais fácil, bem mais leve. Vamos continuar lá? A desembargadora Célia Pinheiro apresentou um voto contrário. Se é contrário a. Existe preposição, já falei, o regente. Cassações, para ter artigo, cassações é feminino e plural. Olha o S. Deveria ter S, tem S aqui não. Então quer dizer que esse A é somente preposição. Está dando um efeito genérico, contrário a cassações de uma maneira geral. Ah, professor, eu aprendi assim. Olha aqui para mim. O aluno fala assim. Eu aprendi assim. Quando estiver no plural, eu não uso. Eu aprendi assim. Não, gente, entenda. Entenda, é melhor. Por que você não usa? Porque para ter artigo aqui, o artigo deveria concordar com o substantivo. Deveria ter S. Existe S aqui? Não. Então quer dizer que este A aqui é somente preposição. Este A é somente preposição. Então o sinal indicativo de crase aqui é proibido. Vamos pegar a próxima? Vamos lá. A desembargadora Célia Pinheiro apresentou um voto contrário. Se é contrário a... Existe S? Sim. Se existe S, meu amigo, existe artigo, porque não existe preposição no plural. Então coloque o sinal indicativo de crase. Beleza? Vocês entenderam porque eu não coloco aqui, né? Porque não existe artigo. Para ter artigo deveria ter S para concordar com cassações. Vamos aqui. Questões de provas. Número 1. STJ Analista 2018. O que vocês acham deste item de 2018? Responda aí para mim. Como se estivesse num curso presencial. O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham, meus amores? Vamos lá? Olha o que ele falou. A correção gramatical do texto seria mantida caso se empregasse o acento indicativo de crase em a esse estado de coisas. Errado, né, gente? Lógico. Se tem que ir para o seu nível, não dá nem graça, meus amores. E é 2018, ó. Para se chegar. Vamos lá comigo. Quem se chega a. Preposição. Então esse a é uma preposição. E a palavra esse aceita artigo? Esse estado de coisas, olha para mim, eu falo assim, ó. Esse estado de coisas é relevante. Ninguém fala esse estado de coisa é relevante. O vocábulo esse não admite artigo. Então esse a só é preposição. Então a correção gramatical do texto seria mantida caso se empregasse o acento indicativo de crase no a. O item está errado, não vai ser mantido. Porque a palavra não admite artigo. Olha só. Eu falo que crase parece meio assim, com colocação pronominal. A matéria vai muito rápida do céu ao inferno. Como assim, professor? Quando o item é fácil, é muito fácil igual esse. Mas quando é difícil, arrebenta. Os itens novos não tem caído questões muito difíceis, não. São mais antigos. Aí eu vou ter que pegar alguns mais antigos para eu te detonar. Para a gente pegar e aprofundar. Mas os novos são fáceis assim mesmo. Esse 2018, 2017. Tem até um de 2018 interessante que depois a gente faz. Olha lá. STM 2018. Sem prejudicar a correção gramatical, tampouco alterar o sentido do trecho,
A expressão serve para... Vamos pegar o serve para lá no texto? Ele está falando isso aqui, ó, dessa expressão. Tá? O verbo servir mais a preposição para. Poderia ser substituído porque convém a. Um zoológico serve para muitas coisas, ou ele convém a muitas coisas. Errado. Porque ele falou convém a com o sinal indicativo de crase. Isso aqui estava tudo em negrito, aí tiraram. Convém a com o sinal indicativo de crase. Vai estar errado porque a palavra muitas não aceita artigo. Eu falo muitas coisas aconteceram. Eu não falo muitas coisas aconteceram. Não cabe aqui porque a palavra muitas não aceita artigo. Então está errado o sinal indicativo de crase. Né? Próxima. A correção gramatical do texto 2017 seria prejudicada caso se empregasse o sinal grave indicativo de crase no A em full já determinações. O que vocês acham? Aqui, ó. A correção seria prejudicada. Olha o que ele falou. Para que a disseminação pública da cultura fuja a determinações. Gente, se ela foge a. A palavra determinações aceita artigo? Aceita. Mas para ter artigo deveria ter as. Aqui não tem S. Então quer dizer que esse aí só é uma preposição. Então quando ele fala que a correção do texto seria prejudicada caso se empregasse... Seria sim. Não posso empregar sinal indicativo de crase aqui. O item está certo. Porque vai prejudicar. Vai gerar incorreção. Né? Beleza, professor. 4. A BIM Oficial de Inteligência 2018. Gente, existem cargos que têm um nome bonito ou não tem? Imagine você arrumar um namorado, aí o pessoal pergunta, o que o seu namorado é? Oficial de Inteligência. A pessoa fica animada? Todo mundo fica oficial. Ele é isso? É. Agora se perguntar, arrumei um namorado, o que ele é? Professor. A pessoa chega e fala rápido, é professor. Nós somos discriminados. Olha que nome chique. Oficial de Inteligência. Imagino que deve fazer muita coisa legal. Ô, professor, vamos lá, meu bebê. Vamos detonar. Cadê? Linha 3. A cassação. Então ele pediu aqui, ó. A cassação de mandatos e suspensão de direitos políticos. Olha só. Eu quero te ensinar o seguinte. Olha o que ele falou. O paralelismo sintático do último... Eu vou tratar paralelismo agora com você. Seria prejudicado se fosse inserido sinal indicativo de crase no A, em cassação. Olha só. Vamos voltar aqui um pouquinho, juntinhos. Paralelismo. O que é o paralelismo? É o tratamento igualitário, simétrico, paralelo, simétrico. O que eu faço em um termo, eu faço no outro. Aqui quem é o regente? A palavra direito. E eu tenho dois regidos, né? Aqui é o regido 1, que é o trabalho, e aqui o regido 2, que é a remuneração. Observe que as estruturas aqui estão paralelas. Eu tenho aqui preposição mais artigo, e eu tenho aqui preposição mais artigo. É verdade ou não é, meu amor? Eu tenho preposição e artigo nos dois. Nos dois. Então, agora, direito a trabalho e direito à remuneração. Não há artigo nesse e não há artigo nesse. Tem preposição nos dois, também está paralelo. Eu quero te dizer, meu amor, olha para mim. O paralelismo em crase é para considerar o uso do artigo. Se eu usar artigo em um termo, eu uso nos demais. Se eu não usar em um, eu tiro do outro. Esse é o aspecto geral de paralelismo.
que é paralisia é algo bem complexo, mas isso tem ajudado, com isso você acerta a questão de prova. Vocês estão me entendendo, gente? Eu tirei artigo dos dois, por isso está gramaticalmente correto. Legal? Agora, direito a trabalho e remuneração. Preste atenção, por favor. Direito a trabalho e a remuneração. Tá certo? O que vocês acham? Essa terceira. Vamos lá. Se é direito, é direito a. Se é direito, é direito a. Olha pro gato. Tá certo. Eu usei preposição no primeiro e não usei no segundo. Quem está lembrado da aula passada em regência? Que eu disse que a preposição deve vir expressa no primeiro regido, mas poderá ser omitida nos demais. Vou repetir. A preposição deve vir expressa no primeiro regido, mas poderá ser omitida nos demais. O exemplo que eu dei na aula passada foi um exemplo marcante da música de Renato Russo. Gosto de meninas e de meninos. Eu posso falar gosto de meninas e meninos. Então não há incorreção. Não há. Se eu usar artigo em um, tem que usar nos outros. Eu abri mão de artigo nos dois. Só tem preposição no primeiro. É gramaticalmente correto? É gramaticalmente correto. Professor, obrigado, cara. Vamos lá. Então, olha esse caso aqui. De infração política sujeita, se é sujeita a, é o regente. Eu tenho quantos regidos? Sujeita a cassação de mandato e suspensão. Eu tenho um regente e dois regidos. Meus amores, a preposição está expressa no primeiro e omitiu no segundo. Vocês estão me entendendo? Então, posso fazer isso? Posso. Aí ele falou, o paralelo sintático do último parágrafo do texto seria prejudicado. Se fosse pregado... Se eu colocasse no indicativo de crase nesse aqui, estaria errado, porque eu estaria colocando artigo aqui e não coloquei no segundo. Aí eu levava o segundo com o conjuntinho inteiro, a suspensão com sinal indicativo de crase. Aí não vou fazer uma coisa, não fazendo. Aí eu já levo com a preposição também, tá? No segundo. Mas perceba, se eu colocar, vai quebrar, porque aí eu coloquei, quebra o paralelismo. Aí eu coloco artigo só no primeiro, não coloquei nada no segundo. Aí o paralelismo citado do último parágrafo do texto seria prejudicado. Seria. Então ele marcou esse item como certo. Fui claro? Se não foi, volte o vídeo. Reveja. Então, por que vai ser prejudicado? Porque se eu colocar sinal indicativo de crase, nesse eu estou colocando o artigo. E se eu usar artigo em um termo, tem que usar nos demais. Estão me entendendo? Preposição não tem problema, como eu já disse. Então, vai prejudicar sim. Vai prejudicar sim. Beleza, galera? Ai, professor, tô pegando aqui, já tô com tanto calo, tô malhando pesado, velho. Você precisa ver, tô um animal. Hoje de manhã fui pra academia, fiz aeróbico. De manhã. Agora é de manhã ainda. Agora aqui 11 horas. Não vou te falar a data, não. 11 horas. Hoje já fui à academia, corri 5 km na esteira. Já lavei louça, arrumei a casa e tô aqui. Morar sozinho não é fácil, não, cara. Mas vamos lá. Vamos detonar, professor. Eu quero arrebentar, cara. Olha essa aí. Essa acho que é de 2010. Eu acabei tirando. Já estava sem data no meu outro material e ficou sem. Mas é mais antiga essa. O termo sob a proteção de Deus poderia ser substituído por perante a proteção de Deus. Não, eu vou fazer o seguinte. Deixa esse item aqui quieto. Deixa esse. Vamos fazer isso aqui? Tem a ver com paralelismo. Que a gente já mata logo. Depois eu volto os outros, tá? Na próxima aula. Ó, responda esse item para mim, esse 11. Responda aí você na sua casa. Responda aí pro papai.
Fala, papai. Fala, papai. O que vocês acham? Olha lá. Eu queria estar te vendo agora, ó. Você vai arrebentar. Esse item pegou muita gente em prova. Ele falou assim, a supressão do sinônimo indicativo de crase em vulneráveis à violência física ou abuso sexual prejudicaria a correção gramatical do período, ainda que o termo alvo fosse também suprimido. Vamos lá. Ele tá... Quem é o regente? Ele cobrou isso aqui, ó. Tá cobrando esse trecho aqui, ó. Vou marcar para chamar atenção, sua atenção. Quem é o regente aí, meu bebê? Vulneráveis. Ó. Menos saudáveis e mais vulneráveis. Quem é vulnerável a. Pede preposição. E existem dois regidos aqui, ó. Existe preposição e artigo aqui. E existe preposição e artigo aqui. Professor, é verdade, meu nenenzinho. As estruturas estão paralelas. As estruturas estão paralelas. Existe preposição e artigo nos dois. Existem preposição e artigo nos dois. Existe preposição e artigo aí nos dois. Pessoal, tá paralelo, tá? Aí, olha o que esse cabra falou. Esse item aqui você tem que prestar atenção. A supressão do sinônimo indicativo de crase em vulneráveis à violência física ou abuso sexual prejudicaria a correção. Gente, se fosse só tirar aqui, prejudicaria mesmo. Porque se eu tirasse aqui, olha para mim, eu estaria tirando o artigo daqui. E o artigo continuaria nesse outro. Prejudicaria. Só que ele não parou aí o item. Ele falou assim, prejudicaria, ainda que o termo ao fosse também suprimido. É uma redação complicada, que você tem que prestar atenção. Se eu tirasse o ao aqui, ainda que esse fosse retirada, não, aí não prejudicaria. Porque aí eu usaria só preposição no segundo e não usaria nos demais. Então, a supressão do sinônimo indicativo de crase, vulnerável à violência e tal, se fosse só, prejudicaria a correção. Prejudicaria. Mas só que aí ele salvou o item. Prejudicaria ainda que o termo ao fosse também suprimido. Errado. Aí não prejudica não. Porque se eu tirar o ao, aí vai ficar desse jeito que tá aí, ó. Que eu mostrei. Sem sinônimo indicativo de crase e sem o ao no segundo. Aí teremos preposição no primeiro, sem nada no segundo. Posso ou não posso? Posso. Esse item, olha, peça a Deus para que essa redação de novo. Peça a Deus que vai pegar aquele aluno top. Aí você vai passar à frente dele. E vai ficar no número de vagas do concurso, vai me mandar uma mensagem querendo pagar aquele churrasco. Né? Vocês estão me entendendo, galera? Eu quero ver. Beleza, galera? Tudo certo? Todos estão me entendendo? Beleza? Espero que sim. Tá? Espero que esteja bem claro aí para você. Então, ó, ficando assim a violência, sem sinônimo indicativo de crase e sem o ao, tá certo. Preposição no segundo e não usei nos demais, né? Sem problema algum, beleza? Galera, olha aqui para mim. Na próxima aula, continuaremos nessa pegada aí de crase, beleza? A gente começou. Então, não se esqueça, é a fusão da preposição a mais o artigo a. É a soma dos dois aí, beleza, galera? Regra 1, são 3 regras, mas a que mais cai em prova é esta regra número 1. Forte abraço, Deus abençoe e na próxima aula continuaremos com crase e você vai ficar craque. Forte abraço.